Bom dia, bom dia. Bom dia, segunda-feira, semana começando. Bom dia. Que nossa semana seja abençoada, né? Que nossa segunda seja abençoada para que a gente possa começar bem aí a semana. Bora lá, bora falar sobre nosso Medita Conhecimento, onde eu vou conversar com vocês, vou passar para vocês algum conhecimento e depois fica como tarefinha de casa vocês pensarem sobre. E hoje nós vamos falar sobre o objetivo do sofrimento, né? Terapeuta, né? Existe um objetivo, existe um porquê de tanto nós, terapeutas, passarmos, porque somos seres humanos, portanto passamos também por sofrimento, assim como existe também um motivo, um objetivo para os nossos pacientes, para os nossos, né, atendentes não, pacientes, né, passarem também por este sofrimento, né? E aí a gente precisa ter isso em mente muito claro para que a gente possa passar uma orientação de forma correta, de forma assertiva para os nossos pacientes. E aqui eu gosto de lembrar, né, que todo o meu conhecimento, todo o meu conteúdo, né, quando eu venho aqui falar com vocês, é por uma causa maior, é por um movimento onde os terapeutas precisam entender que, principalmente os terapeutas holísticos, espirituais, energéticos, né? Que nós, seres humanos, nós somos compostos por vários outros corpos, nós somos um ser complexo, né? Então não adianta eu só usar uma técnica, não adianta eu só usar o que eu sei energeticamente ou espiritualmente, eu preciso ir além disto. Eu preciso lembrar que nós, seres humanos, também precisamos de conhecimento, porque eu gosto de fazer um paralelo que as técnicas de forma geral, independente de qual seja, todas elas eu acredito que são válidas, elas me ensinam a tomar banho, né? É como se o meu paciente chegasse no meu atendimento e eu ensinasse ele a tomar banho com as minhas técnicas. Mas se eu não der conhecimento, se eu não der consciência para ele, ele vai continuar caindo no mesmo buraco e se sujando. Então, um grande objetivo nosso e a grande missão de vida nossa é entender isso, né? É fazer com que meu paciente aprenda sim a tomar o banho, e aí eu uso as minhas técnicas para fazer isso, para limpar, mas eu preciso também ensinar ele que naquele caminho existe um buraco. E que se ele não perceber o buraco, ele vai continuar caindo naquele buraco e se sujando. E eu faço isso com conhecimento, porque eu ensino ele que naquele caminho tem um buraco. E esse é o meu objetivo, é que você, terapeuta, entenda de forma profunda que você precisa sim aplicar a sua técnica que é necessário, mas a gente precisa também pensar fora da caixinha e perceber que o ser humano é um ser humano que está sentado ali na tua frente. E que ele precisa também de conhecimento, de entender o porquê que aquilo está acontecendo na vida dele. Quando isso acontece, aí de fato a cura acontece. Se nós terapeutas ficarmos só presos nas técnicas, de forma automatizada, de forma robotizada, esperando que aquela fórmula, que aquela técnica, naquela sequência, naquela ordem, vá trazer o conforto do sofrimento do teu paciente, isso é uma ilusão. Isto é uma ilusão, porque falta alguma coisa. E aí, ao invés de você proporcionar a cura para o teu paciente, você faz com que a terapia se torne um amuleto, se torne um remédio paliativo para a dor e para o sofrimento que ele está sentindo. Então ele sente o desconforto, ele te procura. Você vai lá energeticamente ou espiritualmente, você faz a limpeza, você alinha os chakras, você faz uma organização da energia, da aura, enfim. E aí você entrega novamente esse paciente para o mundo sem a consciência do porquê que ele está fazendo aquilo. E o seu paciente precisa ganhar consciência de que todo o sofrimento pelo qual ele vem passando vai muito mais do que entregam para você, no sentido de te falar que você tá sofrendo porque você tem um karma e você precisa resolver, ou porque faz parte do meu processo sofrer. Não é bem assim não, né? Mesmo que você tenha um karma,
um assunto para equalizar, eu gosto de pensar assim, não faz sentido você vir aqui para sofrer. Você tem que vir aqui, faz sentido você pensar que você está aqui para se movimentar e equalizar, colocar na outra balança algumas coisas para contrabalancear o que você já fez em outras vidas, né? Então, quando você pensa e quando você passa para o teu paciente e quando você deixa ele pensar que o karma faz com que ele venha para essa vida para sofrer, isso é uma judiação, né? É como se você batesse um carimbo e confirmasse para ele que a vida é um sofrimento, né? E a vida não é um sofrimento, a vida é uma evolução, é muito diferente de sofrer. Então, nós terapeutas, nós precisamos deixar a ilusão de que só as técnicas de forma automatizada, como vendem, como ensinam a gente por aí, vai trazer o alívio ao sofrimento dos nossos pacientes. Não vai acontecer e isso vai causar uma tremenda frustração para nós como profissionais e aí gera também mais dor no teu paciente, porque pensa, ele vai para uma consulta crente que você, terapeuta, tem a solução para um problema que ele sabe que ele tem. E aí ele acredita na sua técnica, ele está lá disponível e não traz solução, a não ser momentaneamente depois que ele sai da sua sessão. E logo em seguida ele volta a sofrer e a sentir todo aquele desconforto. E aí ele pode pensar, seu paciente, puxa vida, por que eu estou fazendo tudo de maneira certa e não vejo o resultado, eu não percebo o resultado? Justamente por isso, porque só a técnica, só a reorganização energética, só isso não vai resolver. Eu preciso dar consciência para o meu paciente, eu preciso dar conhecimento para ele, porque é o conhecimento que cura. Eu ajusto sim o energético e o espiritual, mas eu preciso dar consciência para ele. É por isso que nós, terapeutas, estamos sofrendo, e eu vejo isso com muito mais constância de uns tempos para cá, ataques falando que a nossa pseudociência não cura. E eu gosto de pensar que a pseudociência energética espiritual, como ela é chamada, e tá tudo bem ser chamada assim, não vejo problema, para mim não faz problema nenhum, ela sozinha ela não vai curar o seu paciente. Da mesma forma como uma medicina, uma psicologia que é uma ciência, também não vai curar. Porque, vamos lá lembrar, as doenças manifestas nos nossos corpos, no nosso corpo físico, ela já vem como resposta, como resultado de uma desorganização em algum dos nossos outros corpos, ou mental, ou espiritual, ou energético. Então, só tratar o final não vai resolver, porque eu não trato a causa. Então, assim, nós terapeutas energéticos e espirituais temos essa missão grandiosa de vida, de ir além de enxergar apenas um corpo, apenas um fragmento do ser humano. Nós temos como obrigação, talvez, né, já que temos esse feeling, esse olhar mais amplo para as coisas, mais sensíveis para as coisas, de entender que o ser humano é um ser complexo e que não basta eu só cuidar do energético e do espiritual. Nós estaríamos caindo nos mesmos erros de quem cuida somente do corpo físico e aí não vai trazer resultado que sustente, porque aí eu estou olhando e tentando resolver só um pontinho, mas eu preciso descascar a cebola e buscar a origem de fato do porquê que aquele desequilíbrio, seja ele no físico, no energético, no emocional, no mental, está acontecendo. Então que você, terapeuta, a partir de hoje, e essa é meu grande objetivo quando eu venho falar com vocês, é que a gente não pode só ficar preso nas nossas técnicas. Mais uma vez, independente de qual técnica que você usa, ela é válida, ela é essencial, ela é poderosa, mas ela por si só não traz um resultado tão efetivo e tão grandioso, né, com tanta assertividade mesmo, se eu conseguir juntar essa técnica com o conhecimento. Então, assim, vamos pensar que os dois não precisam andar separados,
que eles podem andar lado a lado. E aí sim, isso sustenta uma cura e não apenas um remédio paliativo para que o paciente sinta um prazer ou um não sofrer momentâneo. O grande objetivo nosso da terapia é que, por si só, a pessoa, o ser humano, ele possa olhar e perceber o que está acontecendo na vida e tomar as próprias decisões sem que alguém de fora precise estar ali para orientar. Óbvio que se tiver e se precisar, tá tudo bem, mas o grande objetivo é que as pessoas consigam se perceber, se analisar e perceber ao entorno, ao redor, qual é a decisão que ele precisa tomar para se movimentar. Por isso que eu gosto de pensar que o grande objetivo do sofrimento é o convite para o movimento, né? Às vezes a gente fica presa dentro de uma situação, dentro de uma cena, dentro de um cenário que gera muito desconforto, né? E aí você estando atenta, né, e desperta não, e atenta mesmo porque está acontecendo, e aí você percebe que é a hora de se movimentar, né? Eu gosto sempre de pensar que existe diferença entre o sofrimento e a dor. A dor, ela é real. Quando você bate o seu dedo numa quina, na quina do sofá, na quina de uma mesa, na cadeira, aquela dor que você sente naquele momento, ela é real, é uma dor. O sofrimento é opcional. Por quê? Porque o sofrimento, ele vem muito mais da mente que criou a ilusão de que você precisa ficar naquele sofrimento, naquele ciclo vicioso onde te causa desconforto, né? Vamos pensar o que é o sofrimento. O sofrimento é uma inquietação da mente, uma inquietação de não conformidade, de não aceitar que aquilo esteja acontecendo. E aí, por você estar dentro daquela cena, daquele ciclo, isso gera um desconforto, uma inquietação e, por consequência, um sofrimento. Então, existe sim diferença entre sofrimento e entre dor. A dor é real, ela é física. O sofrimento vem da mente, é uma ilusão. Porém, ela não é ruim. Eu gosto de pensar e gosto de falar para os meus pacientes que o sofrimento me vem como uma luzinha amarela de que eu preciso construir uma estratégia para que eu me movimente. Então, o sofrimento é um convite para o movimento. E se nós olharmos para pensar, né, por que nós sofremos? Por que nós sentimos este desconforto? Porque nós temos a ilusão de que existe um ponto, né? Existe um cenário ideal para mim, e se eu permanecer de forma parada ali, aquilo me gera uma satisfação, um prazer, que é a zona de conforto. É como se eu imaginasse, olha aqui, ó, que lá dentro tá você e aqui fora, dentro aqui tá a zona de conforto. Então, que te permanecer aqui não te gera sofrimento. E ali dentro é que você, na sua mente ilusória, quer que você fique paradinha aí dentro, aqui dentro, porque aqui não te gera sofrimento. Só que vamos lembrar, ou faz sentido para você pensar, que tudo na vida está em movimento, né? E se ele não está mais em movimento, a gente está em movimento para morrer. Então, tudo está em movimento, ou em movimento para crescer, ou em movimento para morrer. Não existe nada que permaneça parado, né? Se a gente for pegar lá as leis herméticas do Kybalion, tudo está em movimento, tudo vibra, tudo é vibração. Então, talvez faça sentido você pensar agora que o sofrimento, ele vem como um objetivo de lembrar que a vida não está parada. E que quando você quer ficar aqui dentro da zona de conforto quietinha, a sua intenção é ficar paradinha aqui. Só que a vida é um convite para quê? Para o movimento, para que a gente possa crescer, evoluir, aprender. E quando você fica presa aqui,
vem o sofrimento para te lembrar, querida, você não pode ficar parada aqui, porque a vida não está estática, a vida é um constante movimentar. Então, o sofrimento faz sentido a gente pensar que é um convite para o movimento, para que eu me lembre, né, que existem outras possibilidades, existem outros cenários no mundo e que eu preciso romper essa zona de conforto aqui, ó, para eu poder acessar o campo das infinitas possibilidades. Porque talvez aquele carro que você queira, aquele emprego que você queira, aquele seu novo amor que você queira, tá aqui fora, no campo das infinitas possibilidades. Só que você acha que ficar aqui parado, sofrendo, porque você acredita que a zona de conforto é seu melhor cenário, te faz bem? E não faz sentido. Nós viemos nessa vida para não sofrer, para evoluir. E o sofrimento, ele é só um convite ao movimento. E tem muita gente que fica sofrendo durante muito tempo porque acredita que é normal sofrer. Não é normal. Não é normal. O sofrimento é um convite para te lembrar que existem infinitas possibilidades. E que se você está sofrendo, você está tendendo a ficar dentro de uma zona de conforto, com a ilusão de que aqui é o melhor para você. Ninguém sofre à toa. A gente se coloca em sofrimento. A gente se permite ficar dentro de um ciclo, de situações que fala só para lembrar só, vai, se movimenta, sai daqui. Vai lá buscar o que você quer no seu campo das infinitas possibilidades. Para de sofrer, para de ficar aqui. Rompe essa barreira da zona de conforto e vai buscar suas infinitas possibilidades. Vai romper, vai buscar o seu carro dos sonhos, o seu emprego dos sonhos, o seu relacionamento dos sonhos, o seu autoconhecimento. Vai buscar. E se você, terapeuta, não tivesse isso aqui muito claro na tua mente, tu não vai conseguir orientar o teu paciente, dizer para ele que o sofrimento que ele está passando, se não for dor física, não faz sentido, a não ser para lembrar o que ele precisa se movimentar. Então, quando o paciente chega reclamando, eu estou sofrendo, Então, eu tenho que dar essa consciência para ele. Tu tá sofrendo ou você tem dor? A dor é física? Aí a gente vai resolver no campo físico, no corpo físico. E aí a gente vai procurar um médico, a gente vai, né? Enfim. Agora, se o sofrimento vem de uma ilusão do que eu quero, eu quero o marido perfeito, eu quero a situação perfeita, eu quero o carro perfeito, eu quero o filho perfeito, eu quero a relação perfeita, aí você tá criando uma zona de conforto para ficar quietinha, iludida de que isso existe. Porque quando você se enfia dentro de uma zona de conforto, você acredita que lá na zona de conforto você não precisa se movimentar. E aí é um contra-energia, tá? Porque dentro da zona de conforto você quer ficar parado, mas o universo te fala, não, mas você precisa se movimentar. E aí você e o universo, né? Pensa em você é um pedacinho, é uma parte, o universo é o todo, é o grande, quem vai ganhar? É o universo. Então o universo vai fazer você se movimentar, vai lembrar você de se movimentar. E a ferramenta que ele tem é por meio do sofrimento, para dizer, sai daí, vai se movimentar. E isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente como terapeuta, e para você também, que às vezes está aqui buscando autoconhecimento, que é fantástico, né? Que eu digo que o conhecimento me permite ser terapeuta da minha própria vida. Porque diante do conhecimento de que o sofrimento é opcional e ele é um convite para que eu me movimente, quando eu estiver em sofrimento eu vou falar, tá doendo no físico? Não. Então não é uma dor física, então é um sofrimento, então é uma ilusão. Ilusão do quê? Por que eu estou criando um cenário que não existe?
Por que que eu preciso ficar aqui? Faz sentido. Aí você vai começar a criar um raciocínio lógico para identificar o que que você precisa movimentar. Então, o conhecimento para quem busca o autoconhecimento é se tornar terapeuta da própria vida. E para nós terapeutas, o conhecimento me permite mostrar para o meu paciente que a minha técnica holística, energética e espiritual é só para ele tomar o banho. Mas é o conhecimento que permite ele entender que ali naquela estrada, logo na frente, tem um buraco. E se ele não perceber o buraco, se eu não der o conhecimento de que ali tem um buraco, ele vai continuar caindo naquele buraco e se sujando. E aí vira um ciclo, porque ele vem na minha sessão de terapia, ele toma banho, porque eu vou usar as minhas técnicas energéticas e espirituais, e aí ele vai embora e vai cair no buraco e vai se sujar de novo, vai sentir sofrimento, vai se sentir inconformado, vai voltar para minha sessão, lá ele vai tomar banho de novo, porque eu vou usar as minhas técnicas, e aí ele vai cair no buraco de novo, porque eu não dei conhecimento. Então, assim, ó, é o conhecimento que cura. E nós, terapeutas, precisamos acabar com a ilusão, né? De que nós vamos ficar sem paciente, de que eu vou morrer de fome se eu conseguir fazer com que a cura do meu paciente aconteça. Não. Nós temos um bem que ele é valiosíssimo, que é o nosso tempo. E aí, pensa, você como terapeuta, se você consegue dar esse conforto, esse entendimento, essa cura para o teu paciente muito mais rápido, você vai conseguir atender muito mais pessoas. Então, você vai potencializar a sua missão de vida. Da mesma forma, teu paciente também tem um tempo dele. E aí, às vezes, o sofrimento que ele tá ali, que ele precisa ser curado, precisa entender por meio do conhecimento, permite com que ele descubra que, por exemplo, ele tem uma missão de vida gigantesca em outra empresa, em outra área. Só que se você, terapeuta, fica tratando ele só por meio das suas técnicas e esquece do conhecimento que cura, tu não permite que ele acesse esse conhecimento de que ele precisa, por exemplo, mudar de área profissional para cumprir o projeto de vida dele. Então, nós terapeutas temos muita responsabilidade. E eu vejo muita gente boa, terapeuta boa, que aplica a técnica com maestria, né? Mas que não tem conhecimento para fazer com que o seu paciente cure. E aí o seu paciente tem ele como um amuleto, como um remédio paliativo para uma dor que ele sente durante a semana. Então ele sentiu a dor, o desconforto, o sofrimento, aí ele vai lá e busca o terapeuta que vai lá, alinha, ajusta o energético e espiritual, resolve momentaneamente, mas daí a algum tempo ele já volta a sentir novamente o sofrimento, porque é o conhecimento que permite ele entender por que que ele está vivendo aquilo. E se nós, de forma simplória, entendermos isso aqui, ó, que o sofrimento está na ilusão de que você vai ficar parado numa zona de conforto, no quentinho, sem parar, sem gastar energia. Isso aqui não existe. E é isso aqui que gera o movimento, que gera o sofrimento. E aí a gente precisa tirar a ilusão da zona de conforto e vir aqui, ó, pro campo das infinitas possibilidades. Aqui eu deixo de sofrer, porque eu entendo que eu tenho muitas possibilidades. E aí eu vou buscando. Isso não tá legal, eu vou ajustar. Isso não tá legal, eu vou fazer diferente. Isso não tá legal, tá faltando conhecimento, eu vou buscar. Aqui você tira a ilusão do sofrimento. E você entende ele como uma gasolina para eu me movimentar. Que é esse o grande objetivo. Mais uma vez, nós não viemos nesse mundo maravilhoso, né, escolhido dentre milhões, né, de espermatozoides, enfim, passado lá todo o perrengue da gravidez, enfim, da fecundação, para sofrer. Nós somos escolhidos dentre milhares. Por que que nós precisaríamos sofrer? Não faz sentido a gente sofrer. Faz sentido a gente sentir dor, e a dor é física. Tô com meu dedinho doendo, é uma dor, é físico, eu estou percebendo.
Agora, o sofrimento é uma ilusão. É apenas um convite para que eu me movimente e saia dessa ilusão que eu criei de que aqui é necessário ficar e ficar sofrendo. O sofrimento é um chamado para a gente romper essa barreira da minha zona de conforto e acessar o campo das infinitas possibilidades. Tá certo? Então esse é o grande objetivo do sofrimento. Isso precisa estar muito claro na nossa mente como terapeuta e nas pessoas que buscam autoconhecimento. E aí pode se tornar, sim, terapeuta da sua própria vida. Tá certo? Então fica aí o meu Medita Conhecimento, né? Que eu passei todo esse conhecimento para vocês. E daqui para frente fica como tarefinha para vocês meditar sobre o conhecimento que eu passei. Pensar sobre. E se faz sentido para vocês, que bom. É assim que eu penso, é assim que eu faço na minha vida, né? E não é verdade absoluta, eu quero mais é que vocês pensem, medite sobre o que eu falei, porque é assim que a gente constrói conhecimento, pensando sobre, tá certo? Meus amores, um grande beijo, uma semana iluminada para todo mundo e fique aí com esse conhecimento, que o grande objetivo do sofrimento é fazer com que a gente se movimente para sair dessa dor, dessa zona de conforto ilusória que a gente cria que não existe, tá certo? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!